dar o dado, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Saiu aí semana passada, né, os dados da pesquisa, dos dados relacionados a 2020. Né? A gente teve aí Menina, fiquei horrorizada com esses dados, eu vi no jornal. A gente teve aí durante o primeiro ano da pandemia, depois a gente fala da violência sexual, que aí eu falo um pouquinho mais, mas eu queria que você falasse sobre o feminicídio. Né? Ao passo que as notificações... Parece que tem um negócio tocando aqui diferente. Parece que tem um trem diferente aqui, seu lindo. Vem ver. Tá estranho. À medida que... Apesar de que a gente possa dizer que isso pode ser só das notificações, talvez a gente teve uma redução, e aí depois eu falo, das notificações de estupro no Brasil, mas os feminicídios aumentaram, né? Um pouquinho, mas aumentaram, né? 0,7%. E os atendimentos também. Exato. Em 2020, foram 1.350 mulheres vítimas de feminicídio. Isso sem contar, né, Cláudia, aqueles homicídios que foram colocados como homicídios equivocadamente, né? Porque a lei que tipifica o feminicídio é muito recente, acho que de 2015, se eu não me engano, né? Isso, 2015. É da época da Dilma. E às vezes muitas delegacias e policiais, né, podem não estar assim acostumados a fazer a investigação a ponto de notificar aquele assassinato como feminicídio. Então, com certeza, essas 1.350 mulheres assassinadas em consequência do simples fato de serem mulheres, esse número é ainda maior. Então, são 1.350 feminicídios em 2020, quase 75% entre mulheres entre 18 e 44 anos. Quase 62% dessas mulheres que morreram eram negras e 81,2% mortas por companheiros ou ex-companheiros, né? E aí um dado também interessante da gente comentar, que tudo isso quero que você comente, que a maior parte dos feminicídios é cometida por arma branca, né? Diferentemente dos homicídios, que a maioria é por arma de fogo, né? A média dos homicídios no Brasil. E aí eu queria que você comentasse tudo isso, a questão da subnotificação, a questão da gente, durante o período de pandemia, ter tido um aumento dos feminicídios em relação a 2019, em relação à questão da maioria ser de mulheres negras e também de parentes, né? 81% mortas por companheiros ou ex-companheiros. Você está prestando atenção em mim ou você está tirando a foto? Só que eu tenho que olhar lá, porque senão eu fico de costa para o público. Ele disse que o principal é o público, tem que olhar lá, não é isso? Eu acho que a gente... acho que aqui? Não, pois é, eu querendo olhar para ela. Aqui. Se eu olhar para você, eu fico de costa. Deixa eu te falar. Eu ouvi tudo. Como é que você foi como apresentadora? Nossa. Posso te contratar? Eu acho que sim. O que é isso? E aí é interessante porque a violência, o feminicídio tem uma cara, né? Então é a cara das mulheres vulneráveis pobres. Só que essa violência não acontece só com gente pobre. Então vamos aqui já desconstruir um mito, né? É claro que classe média, alta, vivenciam a situação, mas nós temos aqui que a maior parte das assassinadas são mulheres negras, pobres. E aí é interessante porque a ausência de políticas públicas também, né? Pensando nessa vulnerabilidade. Pode vir aqui, no mestrado, eu identifiquei que os instrumentos da agressão, eles variam por classe social. Então, as classes menos favorecidas têm acesso a armas brancas, que é o que você trouxe aqui. Viu como eu ouvi tudo? As armas brancas. O povo fala, não sei como é que mulher dá conta de fazer três coisas ao mesmo tempo. Mais de 2 neurônios, presta atenção. Que é isso? Eu faço 4, 5. Eu não dou conta, se eu tô Mas isso não é vantagem, não. Isso é ruim. Isso me deixa sobrecarregada, não é bom, não. E olha que lá em casa a gente divide tarefas, mas não é bom, não. 2, 3, ok, 5 não. Aí, essa coisa, né, então, do feminicídio, e aí as armas brancas têm mais acesso às classes menos favorecidas, então faca, canivete, né? E as armas de fogo, classe média, alta, veneno, muito comum também, a gente vê veneno sendo utilizado. Então, é uma questão de acesso. E eu identifiquei no mestrado que varia também o local do corpo. Eu depois não vi no doutorado para fazer essa comparação, porque eu tive outros enfoques, mas as classes médias receiam muito quando tem algum hematoma no rosto. A gente sabe também dessa supervalorização da questão, né, estética, dos produtos também, né, enfim, que se usa. E
E as classes menos favorecidas, muito chute, pontapé, no ventre, a mulher estando grávida. O simbólico disso também, a gente pode aqui cruzar, né, olhar histórico com o da psicologia, né? Então, a questão do ventre, a questão da sexualidade, da vagina. Então, muito chute, pontapé, jogar na parede, essa coisa toda. Mas, mais que isso, a gente pensar essa violência que não é só vermelha. Né? Quando eu falo em violência vermelha, é aquela que deixa hematomas. Mas a violência branca, que é muito significativa, a violência da humilhação constante por anos, de você colocar a pessoa no chão sem encostar a mão nela. Não precisa encostar a mão. Vou fazer Você uns é feia, burra, você é ruim de cama, você está gorda, você não vai arrumar ninguém melhor que eu. Essa daí arregaça a pessoa. Você me permite fazer um adendo? Sim. Eu vou fazer uns adendos, eu vou dando uns cortados em vocês. Mas eu ainda nem respondi o que ela perguntou. Não, mas é legal, vamos pro bate-papo aí, que é legal você falar isso também. A gente pode falar essa violência que você está falando, que é psicológica. Isso, às emocional, vezes, moral. Emocional, moral e tal. Às vezes ela é mais, tipo assim, ela é pior, não é mais pior. Porque dói na alma. A alma, o sede racional, o espírito, o nome que a pessoa em casa quiser dar. Mas eu falo assim, ela é pior porque às vezes ela fica... velada. Por muitos anos, enquanto uma doença, uma agressão física, às vezes no outro dia alguém pode ver. Até porque também, culturalmente, a gente considera, muita gente considera violência só aquela que deixa marcas. Isso. Né? Então, essa também é uma desconstrução que a gente vem fazendo para compreender e ampliar essa noção de violência, que não é só a física e a que deixa marcas. Então, deixa eu só te interromper em relação à questão da violência sexual. Né? Então, como eu trabalho com pessoas em situação de violência sexual, é muito comum a gente receber assim, pedidos do sistema judiciário de uma comprovação da violência sexual. Eu acho isso fim, Helena. Então, assim, principalmente a violência sexual, que é um dos tipos assim mais graves da violência, uma violência que deixa a mulher, né, de um modo além de ter medo, ela se sente com vergonha, ela se sente culpada. É uns tipos de violência que mais a mulher se culpabiliza, né? Por que eu deixei? Se sente com vergonha e com muito nojo, muitas vezes a mulher com nojo do seu próprio corpo. Essa violência não deixa marcas na maioria das vezes, Leandro. Não deixa marcas e também não tem muitas testemunhas. Né? No âmbito do lar, eu queria colocar essa questão, que você estava falando da marca, da violência, e aí as mulheres pensam, a mulher foi estuprada, ela vai chegar toda ensanguentada, com o olho roxo, cheia de maceração. Tem um estereótipo, né? E muitas vezes ela não tem um arranhão. Uhum. Até legal você falar isso, que apareceu uma reportagem de um cirurgião plástico no Fantástico, e uma das vítimas, ela estava com anestesia, né, geral, dormiu, tudo, e quando ela foi para casa, ela sentiu algo diferente, ela foi acho que não sei se ela foi no médico, tudo, e foi constatado que era esperma que estava dentro dela, e a pessoa estava dormindo. Aquele Abdu Coisinha, né, que estuprou várias, esse aí, né? Então, numa relação de poder, né? Porque você está ali como alguém que representa a verdade, a saúde, a confiança. Voltando um pouquinho na questão do feminicídio, estava discutindo isso com o Leandro antes, e estou pensando sobre isso, né? Sobre o fato de quase 62% das vítimas de feminicídio serem negras no Brasil. E você falou assim da falta de rede de políticas públicas, que muitas vezes as mulheres, e aí não é uma questão de cor, é uma questão de classe, né? Uma questão de situação financeira e mas de que cruza, né? oportunidade. Porque são as mais pobres e são as negras. Não, assim, estou falando que não é porque você é de cor preta, é simplesmente porque você não existe em políticas públicas. E uma mulher de uma classe social melhor, mais avantajada, com mais recurso, vai ter uma psicóloga particular, que ela pode ali adquirir uma autonomia, uma força para poder sair da violência, né? Ao passo que a gente deveria ter isso como política pública para todos, todas e todes, para todas as pessoas que sofrem violência. Né? Então, a possibilidade de uma mulher negra sair da violência a ponto de prevenir a sua morte, né? O seu assassinato, é muito menor do que uma mulher de uma classe branca, né? Com muitos privilégios, inclusive acesso
a serviços de apoio de saúde e também de apoio psicossocial. Mas eu quero botar lenha nessa fogueira. Por outro lado, as mulheres pobres buscam mais ajuda no serviço público. E as mulheres de classe média e alta, elas não buscam porque tem receio de escândalos, porque tem um status a preservar, tem vergonha, tem patrimônio a ser dividido, então é outra história. E às vezes busca nesse sentido do privado, né? Tem acesso ao privado. Mas, por vezes, essa mulher de classe média ou alta, naquele momento do atendimento, ela pode ser uma mulher pobre, porque muitos tiram o talão de cheque, o cartão de crédito, que é a violência patrimonial. Então, é preciso a gente avaliar cada caso como um único, porque se a gente for fazer um filtro assim, então vamos priorizar o atendimento de mulheres pobres, mas naquele momento pode ser que aquela mulher de classe média seja pobre. Política pode ser que ela pública tenha para todo perdido mundo, tudo. né, Cláudia? Política pública para todo Sim, mundo. Assim pra como todo o mundo. SUS, o Sistema Único de Saúde, é para todo mundo. Só que, é único. Só né? que não, né? Universal. No Não sentido deveria. da prática. E aí é preciso, às vezes, alguns filtros. E é preciso tomar cuidado com esses filtros, porque senão a gente comete injustiça. Né? Porque muitas mulheres, naquele momento, estão numa situação de não terem nada nem para onde ir. Mas como é que você explica? Essa é uma pergunta que o Leandro me fez e eu fiquei pensando sobre ela. Como é que você explica que a maior parte das vítimas de feminicídio são as mulheres negras? A maior parte da população também. Eu falei.